Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se, pois, amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. São as palavras de Cristo que estão lá registradas no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5. Li aqui do 38 até o verso 48. Li 10 versículos para você de pura verdade. Aliás, o Senhor Jesus é a verdade, né? De palavras, vamos dizer assim, atuais. Se tem um livro atual, é a Bíblia, principalmente em se tratando das palavras de Jesus. Aliás, o próprio disse, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja aqui o ensino prático que ele dá, o ensino que deve ser praticado por todos aqueles que professam a fé no Deus vivo. E fazemos bem em atentar para cada palavra que ele falou e possamos, de fato, exercitar todas essas riquezas de ensinamentos. E não é o que nós temos visto nos nossos dias. Não é o que nós temos presenciado, infelizmente, no nosso redor. E eu gosto muito desses ensinamentos quando ele diz: olha, se vocês fazem bem aos que fazem também para vocês, que galardão vocês vão ter? Se vocês amam que amam vocês, não fazem isso os publicanos? Se vocês saudarem os vossos irmãos, que fazei demais? Né? Ou seja, se você atentar para aqueles que professam a mesma fé e está junto àquele que tem o mesmo entendimento, que seguem a Bíblia exatamente como você, isso também o ímpio faz com aquele que anda com ele no bar. Então, assim, a perfeição que ele está exigindo aqui, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, é justamente quando você vai olhar com respeito para aquele que professa uma fé diferente, que você tem a capacidade, a humildade de sentar com aquele que de repente vive uma vida diferente da sua, que vê as coisas com óculos totalmente diferentes do seu. Isso é que faz a diferença. Olhar atentamente para aquelas pessoas que de repente não fazem parte do nosso convívio, mas são pessoas que estão assim como você, embora pensando diferente, mas cujos objetivos, no final das contas, é o mesmo: se aperfeiçoarem. Ainda que essas pessoas não tenham o mesmo objetivo, e aí ele entra numa questão muito delicada, que é a questão das perseguições, dos inimigos, né? Nesses tempos aqui de Cristo, os inimigos eram aqueles que se levantavam contra, né? Aqueles que perseguiam, que maltratavam, que prendiam, que matavam. Então era muito mais fácil você identificar os inimigos. O problema é que quando o inimigo ele está do outro lado, fica fácil identificá-lo. E aí esses inimigos é que você deve amar, mas também aquele próximo. Aquele que está, de repente, dentro do seio das próprias denominações, te persegue dentro da própria igreja. Quer dizer, hoje as pessoas estão repletas de inimigos, inimigos esses que se levantam contra nós e inimigos esses que nós mesmos criamos.
Estamos falando de pessoas. Então eu fico muitas vezes assustado quando eu vejo um crente dizer assim: olha, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de ciclano. Ah, esse cara me fez mal um dia, me falou umas coisas, me ofendeu e eu não quero muito assunto com ele, não falo com ele. Essa pessoa me fez muito mal na vida e eu não aguento nem olhar, nem passar, nem chegar perto, nem ouvir a voz dele ou dela, isso já me incomoda. Ouvir isso de um crente é um tanto assustador, né? Porque a gente para se perguntar que classe de crente somos nós, que se o irmão, muitas vezes que professam a mesma fé ou não, mas a gente olha para uma pessoa já por causa, de repente, de uma palavra mal colocada, de um olhar um pouco meio que, vamos dizer assim, atravessado, e porque, de repente, como disse o Senhor, né? Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ele 2, então não gosta dessa pessoa porque ela me obrigou a andar uma milha. Ora, se você não fala com essa pessoa que te obrigou a andar uma milha, se é que você me entende, né? Como que fica esse ensinamento do Senhor Jesus? Então você não fala com a pessoa porque ela te obrigou numa certa oportunidade de caminhar uma milha ou fazer algo que você não queria. Quando ele diz, se alguém obrigar a caminhar uma milha, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, ande com ele 2, vai com ele 2, ou seja, se alguém insiste para que você faça algo que muitas vezes você não quer, porque para ser obrigado é porque você não quer fazer. E Jesus está falando, faça dobrado o que essa pessoa está te obrigando a fazer. Olha só, e aí é claro, tem todo um contexto nessa palavra, não é qualquer coisa que vai te obrigar a fazer que você cegamente vai fazer, mas ele está falando dentro do contexto onde requer o mínimo de razoabilidade. O Senhor Jesus está falando no outro tom aqui. Então, se a pessoa está insistindo pela sua presença, porque precisa falar com você, ainda que você não queira, dê atenção, seja respeitoso, seja atencioso com quem quer simplesmente lhe ver falar com você. Ou está pedindo que você faça um sacrifício para atendê-la, para atendê-lo, e algo que está sendo necessitado, solicitado com uma certa demanda, com uma certa urgência. Não te desvies daquele que lhe pede emprestado. Ou seja, não se afaste daquele que você sabe que está precisando de você. Às vezes nem responder o telefone, as pessoas se dão o luxo de responder. Aliás, hoje em dia tem aquela questão do WhatsApp que você pode agora colocar ali um aplicativo, né? Em que não aparece as mensagens que foram visualizadas ou ouvidas, né? Não aparece para quem não entende, mas para quem conhece sabe se a pessoa leu ou não, se ouviu ou não o áudio que você enviou. Tem como saber, né? Ainda que as pessoas colocam aquelas mensagens para não identificar, né? Ah, vou deixar aqui, né? Não vai aparecer o azulzinho, então a pessoa vai pensar que eu não li a mensagem. Bom, uma pessoa menos entendida, tudo bem, mas quem sabe ver, quem tem ali os meandros para saber se a pessoa viu ou não viu a mensagem, que isso é muito fácil saber se uma pessoa viu ou não viu a mensagem, muito simples, algo simples demais. Isso nem funciona para mim, mas a gente vê que manda 1, 2, 3, 4 mensagens e as pessoas nem respondem, dá de desentendido, mas a gente sabe. E o Senhor Jesus está falando, não te desvie daquele que está te pedindo um auxílio, um socorro. E como fazemos isso o tempo inteiro? O que Jesus ensinou para não fazer, nós fazemos o tempo inteiro. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei, fale bem daquele que fale mal de você. E também faça bem àqueles que vos odeiam. Ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí ele dá o exemplo, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva cai sobre injustos e justos. Então você não pode orar só pelos justos, só pelos bons, ore também por aqueles que fizeram muito mal a você. São ensinamentos que, se a gente for colocar em prática, vamos ter um crescimento maravilhoso espiritual. É doloroso quando você se coloca a obedecer, arrisca os ensinamentos do Senhor Jesus. Estamos acostumados a dar para quem nos dá, a entregar para quem nos entrega e a amar a quem nos ama,
e orar por quem ora por nós, e abraçar aqueles que são da fé, que entende a Bíblia igualzinho a gente, né? Como é legal quando você encontra uma pessoa que entende as Escrituras exatamente como você. Como é bom quando você encontra alguém que tem a mesma linguagem, entende quase que tudo exatamente como você entende das Escrituras. Isso é maravilhoso. Mas difícil é quando você tem que conviver com pessoas que olham para a vida totalmente diferente de ti. Quando alguém, inclusive, fale, você sabe que determinada pessoa fala mal de você pelas suas costas. Mas essas pessoas, você não pode odiá-las. Você deve orar por elas e falar bem delas. Imagina você, Jesus está falando, fale bem daquele que fale mal de você. Olha que ensinamento é esse. E eu confesso que a gente vai vivendo isso no dia a dia, precisando praticar essas coisas. E eu confesso a você, nós temos que crescer muito nisso, inclusive eu também. Porque você falar bem de uma pessoa, Jesus está falando o seguinte, olha para os pontos bons dessa pessoa que fala mal de você, ou que está fazendo mal para você, ou que fez muito mal para você. Olhe para o lado bom dela e explore esse lado bom dela. Explore esse lado bom dela. Se alguém te perguntar sobre ela, fulano fez isso, falou isso de você. Tá legal, mas olha, essa pessoa ela tem um dom maravilhoso, ela é boa nisso, boa naquilo, é um excelente empreendedor, é uma pessoa que tem Então você explora as virtudes do seu inimigo para que você possa falar bem dele que está falando mal de você. Inclusive é uma estratégia de sabedoria, porque quando a pessoa ouvir falar, olha, você está falando de fulano, mas fulano disse coisas muito boas a seu respeito, para que seja parecido com o vosso Pai que está nos céus, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então veja que quanto ensinamento glorioso, né? E difícil eu confesso a você, não é fácil praticar isso aqui, mas esse é o Evangelho. Porque está lá no culto, todo mundo, até mesmo os inimigos, cantam os mesmos hinos da harpa. Pessoas que não se falam cantam a mesma música. Estão ouvindo a mesma palavra. E nós, como filhos de Deus, não podemos dizer, o céu é muito grande, como disse para mim uma irmã uma vez. Duas irmãs estavam sem se falar e uma disse para mim, olha, o céu é muito grande. Há muitas moradas, como disse o Senhor, então lá ela vai ficar lá no cantinho dela lá, porque eu falei, olha, vocês não querem ir para o céu? Nós vamos para o céu, mas o céu é muito grande. Então fulano vai para lá e eu vou para cá e tá tudo de bem. Eu falei, não. Com essa filosofia, participar do reino de Cristo nem pode, vocês nem entraram e nem viram ainda o reino do Senhor Jesus. Mas aprender a perdoar é um trabalho, é gradativo. Aprender a amar a todos é um trabalho que vai sendo sempre um tijolinho por cada vez, é uma construção que vai no passo a passo. E quando ele diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Quando alguém quiser tirar uma túnica, dá também a capa. Ele está falando o seguinte, olha, faça de tudo para não entrar numa briga. Pronto. Faça de tudo para não bater de frente com as pessoas. Dê o seu melhor para evitar entrar em atrito. Mas existem aquelas pessoas que são loucas para arrumar problemas. Eu falo isso dentro da igreja. Estou falando isso dentro da fé. Pessoas que não perdem a oportunidade de se indispor com A ou com B. Não, comigo é diferente. Ninguém pisa no meu calo. Não levo o desaforo para casa. Expressões essas ditas por crentes é muito complicado. Expressões essas ditas pelos filhos de Deus é muito complicado. É necessário nos tornarmos semelhantes ao vosso Pai que está nos céus. Porque não é isso que diz a palavra de Deus? Todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Logo, devemos nos comportar como autênticos filhos de Deus. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza.
Excelente noite para você que está ligado aqui na Rádio Betel FM 98,7, o FM mais completo do Brasil. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família, onde quer que estejas. Juntos nós vamos com o nosso programa Nossa Voz. Para Barra, Recreio, Jacarepaguá, nos 98,7 FM e para todo o Brasil e no mundo através do Rádio Betel 98fm.com.br. Abraçar você nesse final de semana que está na volta para casa, depois de um dia de trabalho, voltando, tá no trânsito aí, né? Na Taquara, aí no BRT, Jacarepaguá. Um forte abraço para você, Deus abençoe. A gente começa o nosso encontro com a música que o povo canta nas igrejas.